O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Jornal do Meio-Dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, já vamos conhecer quanto vale o metro quadrado de casa em Portugal. Há um novo recorde. Mas antes, vamos à Espanha. Está a ser um dia quente, não apenas porque está muito calor, mas porque no país vizinho, há buscas a decorrer desta hora na sede do PSOE e também na casa de antigos dirigentes socialistas. No âmbito de uma investigação que, segundo alguma imprensa, está relacionada com o caso Leire Dias, militante do Partido Socialista Espanhol, suspeita de tentar condicionar a investigação da Guardia Civil, alegados casos de corrupção do governo e a familiares de Pedro Sánchez, desde logo a mulher Begoña Gómez. O líder da oposição do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, diz que é tempo de voltar às urnas. A situação de agonia política em que estamos a viver, o ambiente irrespirável da política espanhola, exige que os parceiros do governo questionem. Acabou? Peço que convoque eleições imediatas. Pedro Sánchez, o chefe do governo espanhol, foi confrontado com este pedido no final de um encontro com o Papa no Vaticano. Sánchez diz não. Eu não posso convocar eleições por interesse partidário. Tenho que convocar eleições por interesse geral dos cidadãos. E o interesse geral, ao dia de hoje, com guerras por todo o mundo e com uma crise que exige respostas equilibradas e eficazes por parte da administração central, é a estabilidade, a consolidação de políticas que estão a permitir precisamente safar-nos das consequências sociais e económicas desta crise. Pedro Sánchez recusa convocar eleições antecipadas na sequência de novas buscas à sede do PSOE. Já vamos retomar o alinhamento desta edição do Meio-Dia. Antes, André Ventura pediu uma audiência ao Presidente da República. O encontro terminou há instantes no Palácio de Belém. O Presidente do Chega já fala aos jornalistas. Vamos escutar. E é importante que os poderes estejam alinhados, sobretudo o Parlamento e também o poder final de decisão do Presidente da República nestas matérias. Como é sabido, a questão da reforma do Estado, da dita reforma do Estado, é um elemento particularmente preocupante. O Chega deu a garantia ao Presidente da República de que na fase da especialidade, mesmo tendo procurado evitar que esta lei fosse aprovada, mas que na fase da especialidade trabalhará para que mesmo assim haja a capacidade de corrigir o que está mal feito e caso venha a ser aprovada, que esperemos que não aconteça, mas caso venha a ser aprovada, que seja menos mal do que está e que não dê espaço a espaços de impunidade e de falta de transparência. Que a legislação que venha a ser aprovada não dê e não contrarie todo o espírito que foi, por exemplo, o espírito da segunda volta das eleições presidenciais, que foi unânime nos dois candidatos mais votados, de que o país tinha que ter uma cultura de exigência, mesmo na administração pública, de transparência e de combate à corrupção. Em relação ao assunto do Ciresp, transmiti ao Presidente da República aquilo que são preocupações nossas, que penso que o país tem acompanhado, e a necessidade de garantirmos que não há poderes ocultos no Estado, a importância de garantirmos que não há poderes que manejam por trás da cortina e que há responsabilidade. E que o Ciresp, como ferramenta essencial de combate às tempestades, aos fenómenos climatéricos, aos incêndios, como agora estamos a entrar, infelizmente, novamente na época, é uma gestão transparente
e os portugueses têm direito a uma informação transparente e também têm direito aos relatórios transparentes que são feitos sobre essas ferramentas importantíssimas. Duas preocupações levadas por André Ventura para este encontro com o Presidente da República, a polémica em torno da escolha de Viegas Nunes, Major-General Viegas Nunes, para presidir a empresa Ciresp S.A., que motivou a admissão do secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna, António Pombeiro, e também esta questão da reforma do Estado e, muito em particular, as alterações ao visto prévio do Tribunal de Contas. E Miguel, a antiga Ministra da Justiça do Governo liderado por Pedro Passos Coelho, Paula Teixeira da Cruz, considera que as críticas ontem feitas pelo antigo Primeiro-Ministro tiveram como destinatário André Ventura. E não Luís Montenegro, como sugerem algumas interpretações. Pedro Passos Coelho criticou os políticos que não querem desagradar a ninguém e que vestem a casaca do populismo para evitar que os populistas cheguem ao poder através do voto. O problema, diz o ex-líder do PSD, o genuíno é sempre mais eficaz que o postiço e o postiço acaba por se transformar num prostituto sem caráter. Paula Teixeira da Cruz interpreta assim estas palavras. Eu pareceu muito mais uma referência ao populismo e àquele que encabeça o partido, para mim, o mais populista dos partidos do espectro político português, que é o Partido Chega, do que propriamente uma crítica dirigida a Luís Montenegro. A antiga Ministra da Justiça defende também que é errada a interpretação de que há uma proximidade ideológica entre Pedro Passos Coelho e André Ventura. Não vamos continuar a fazer a André Ventura e ao Chega o imenso favor de o aproximar de Pedro Passos Coelho e do Partido Social Democrata. O Chega e Pedro Passos Coelho não são miscíveis, não se misturam, é água e azeite. É o que entende e defende Paula Teixeira da Cruz, foi convidada do explicador desta manhã. E a Ministra da Saúde rejeita que o Governo esteja a desinvestir no Serviço Nacional de Saúde. Ana Paula Martins participa na apresentação do Índice de Saúde Sustentável, uma cerimónia que decorre no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e socorreu-se de alguns dados agora conhecidos para recusar a ideia de que o Governo está a fragilizar o SNS em benefício do setor privado. No que se refere ao número de doentes operados ao abrigo de acordos fora do Serviço Nacional de Saúde, este tem-se mantido com valores estáveis desde pelo menos 2020. Contrariando, apesar de tudo, independentemente daquilo que é o plano do Governo através do SINAC, do novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias, mas pelo menos até agora, contrariando a afirmação de muitos de que o Governo está a desnatar o Serviço Nacional de Saúde e a passar atividades para o setor privado ou social. Uma ideia recusada pela Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, que participa nesta cerimónia que decorre no Centro Cultural de Belém. 12h08, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade esta quarta-feira? É um novo recorde. O valor mediano da avaliação bancária da habitação atingiu em abril um novo máximo histórico de 2.174 euros por metro quadrado. Dados do Instituto Nacional de Estatística representam uma subida de 23 euros face a março e, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, registra-se uma subida de 16%. É uma subida superior a 16%. A avaliação bancária realizada no âmbito dos pedidos de crédito para a aquisição de casa dá conta, indica que a região autónoma dos Açores é a zona do país onde se registrou um aumento mais expressivo face a março, em comparação com abril do ano passado. A variação mais acentuada foi na Península de Setúbal. Já foi retomada a circulação de comboios na linha sul, ainda com limitações e atrasos significativos. A circulação ferroviária foi interrompida depois das 10 da manhã, na zona de Corroios, por causa do incidente que envolveu um passageiro. A Proteção Civil confirma que se tratou de um atropelamento. O governo israelita confirma a morte do novo chefe militar do Hamas, Mohamed Odeh, nomeado para o cargo na semana passada, foi morto na sequência de um ataque das Forças de Defesa de Israel à faixa de Gaza. Na rede social X, o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, anunciou esta morte. Acrescenta, Tel Aviv está a avançar com o objetivo de promover a imigração voluntária de palestinianos em Gaza.